Olá, estamos de volta com mais uma série do Café com Cristo. Dessa vez uma série falando sobre resultados ou consequências. O que é que você tem escolhido para a sua vida? Nós estamos começando mais um ano e nesse novo ano você tem mais uma chance, uma oportunidade de acertar, de fazer as escolhas certas na sua vida. Se você tem curtido, tem gostado das outras temporadas do Café com Cristo, queria te fazer um convite. Já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Seja bem-vindo à nova série do Café com Cristo. Chegamos em 2023 e você tem mais 365 dias para escrever um novo capítulo, uma nova parte da sua história. E como eu falei para você, sempre que nós fazemos alguma escolha na nossa vida, qualquer que seja, da mais simples à mais delicada, toda escolha na sua vida, ela vai te trazer resultados ou consequências. E a escolha, meu amigo, sempre será sua. O que é que você tem colhido na sua vida até hoje, até o ano de 2022? Você tem colhido consequências ou você tem colhido resultados das escolhas que você tem feito? Calma que eu vou já te explicar a diferença entre consequências e resultados, tá bom? Para refletir um pouco sobre isso com você, nessa nova série do Café com Cristo, nós iremos estudar a história de Davi, a vida de Davi, o rei Davi, que ficou tão conhecido pela vitória sobre Golias. Mas o que foi que Davi viveu de fato? O que foi que Davi passou na vida dele até que ele se tornasse o tão conhecido, tão poderoso rei Davi? Essa história vai fazer com que eu e você reflita muito sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões e sobre o que a gente espera para esse ano de 2023. Vamos junto? Nessa primeira parte da série, nós iremos falar um pouco sobre a vida de Davi, como que começou a história de Davi. Para você entender melhor, Davi, ele era filho de Jessé e ele tinha 7 irmãos. Digamos que Davi ele era o irmão mais fraco, era o irmão menor, era o irmão que não se via para muita coisa naquela época, então ele era o pastorzinho das ovelhas, é aquele que ficava tangendo as ovelhas, cuidando delas para que elas não se perdessem no campo, para que os animais não comessem as ovelhas do pai dele, enquanto os outros eram fortes, eram altos, então eles serviam para trabalhar no exército de Israel, eles serviam como guerreiros, como pessoas mais fortes. E o interessante que eu vejo dessa história toda é que quando Deus chega ao profeta Samuel e diz assim: você vai até a casa de Jessé que você vai ungir o novo rei de Israel. Naquela época o rei era Saul, mas Deus estava desagradado das atitudes de Saul. Deus tinha escolhido Saul porque o povo tinha pedido um rei, mas Saul estava cometendo um erro atrás do outro, um pecado atrás do outro, e Deus estava muito chateado com ele. Então Deus chega para Samuel e diz assim: você ungiu Saul, mas agora eu não quero mais Saul e você vai ungir o novo rei de Israel. E aí começa toda a história de Davi. Samuel chega na casa de seus pais, de imediato ele pede para que ele apresente os seus filhos a ele, porque dali viria o novo rei de Israel. E o mais interessante é que a palavra diz que ele começou trazendo pelo mais forte, pelo que ele achava que seria o melhor, o maior. Mas quando ele olha, Samuel também naquele momento tem a sensação de que deve ser esse, mas Deus logo fala: não é esse. Então ele diz: traz o outro, traz o próximo, o próximo. De repente acabaram os 7 filhos e ele fala: você só tem esses, não tem mais nenhum outro? Não é nenhum desses aqui. E aí ele vai e fala: não, eu tenho um outro, mas ele é pequenininho, ele está cuidando das ovelhas, ele é novo. Diz: não, chama ele, deixa eu ver ele. E aí quando Davi chega, que Davi entra, ele diz: é esse. Esse é o novo rei de Israel. E ali Samuel unge Davi, todo mundo fica sem entender nada, porque como é que daquele tanto de opções bacanas, ele escolheu o menor, escolheu o mais fraco. E aí Deus responde para Samuel: Samuel, eu não vejo como vocês veem a carcaça, o que tem por fora, mas eu vejo o coração, eu vejo o que tem por dentro. Olha a conversa de Samuel com Jessé. Perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, é o caçula, mas ele está lá fora tomando de conta das ovelhas. O que é que ele queria dizer? Ele não serviu para mais nada, ele só serve para cuidar das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o.
ou seja, prepare ele. O que eu quero focar com você está lá em 1 Samuel 16, 11, 12. O que eu quero dizer para você é que Davi teve que fazer várias escolhas até se tornar o rei de Israel. Quando ele foi ungido rei, ele não tinha escolhido por isso, ele recebeu um chamado. Mas ao receber o chamado, ele escolheu se tornar um rei. E ao escolher se tornar um rei, ele teve que pagar um preço muito alto até que ele se tornasse o rei de Israel. Davi, ele precisou viver um propósito, ele precisou viver todas as etapas até se tornar rei. Só para você ter uma ideia, da época que Samuel ungiu Davi até ele se tornar o rei de Israel, foram mais de 20 anos. Você tem noção disso? Mais de 20 anos vivendo um processo. E dentro desses 20 anos, ele teve que fazer diversas escolhas para que ele pudesse ter resultados ou consequências na vida dele. E aí nós iremos ver que na história de Davi fica muito claro para mim e para você que ninguém é tão bom o suficiente para que nunca faça escolhas erradas e cometa erros, como também ninguém é tão ruim que não possa fazer escolhas corretas e acertar em algumas coisas da sua vida. Nós somos humanos, nós temos acertos, nós temos erros, nós vivemos diversas experiências na nossa vida. O que eu quero te ensinar, o que eu quero te ajudar com essa série é que você aprenda que todas as escolhas na sua vida, elas vão gerar, sim, resultado ou consequência para você. Entenda isso. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que mesmo Davi sabendo que ele se tornaria o rei de Israel, Davi voltou para cuidar das ovelhas do pai dele. Davi continuou a vida dele normal, como se nada tivesse acontecido, porque ele sabia que tinha que esperar o tempo de Deus. Isso era algo natural. O fato dele ter sido ungido como rei não significava que ele seria rei no mesmo dia. Então já quero começar te dizendo, Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem algo especial para você, mas no tempo dele e não no seu tempo. Davi escolheu esperar, Davi viveu o processo. Mais um pouco na frente, Davi teve a grande oportunidade na vida dele. Qual foi? Golias, junto com os filisteus, desafiando o povo de Israel no acampamento, querendo brigar, querendo guerrear, mas ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. E aí surge a grande história da Bíblia, a história talvez uma das mais conhecidas, que é quando Davi derrota Golias. O que foi uma oportunidade para Davi, através de uma escolha de Davi, de uma decisão de dizer, eu vou lutar contra Golias. Poderia ter sido também uma escolha dos outros, poderia ter sido uma oportunidade dos outros guerreiros. Lá tinha um monte de guerreiros fortes, musculosos, que poderiam tentar enfrentar Golias, inclusive os irmãos de Davi mesmo, que estavam lá no acampamento, mas que não tiveram coragem de enfrentar Golias. Davi foi o único que foi até Saul e falou, ei, eu enfrento Golias. E olha que louco, Saul olhou para ele, riu e meio que zombaram ali de Davi. Como assim? Sai daqui, menino, tu tá fazendo o que aqui? E Davi falou, não, eu enfrento ele. E as pessoas não conseguiam entender que força era aquela de Davi, a ponto de Saul querer oferecer para ele o seu escudo, a sua espada, mas Davi não tinha força nem de carregar aquela armadura, aquele escudo, aquela espada. Olha que loucura. Mas Davi diz assim, eu vou enfrentar. Ali foi uma escolha difícil. E olha o que é que acontece. Davi parte em direção a Golias para o confronto, e enquanto Golias zombava de Davi, escarnecia, os filisteus todos rindo da cara dele, Davi vai ser esmagado por esse gigante, por Golias. Olha o que Davi responde para ele. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, o que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. 1 Samuel 17, 45, 47. Você consegue perceber que a escolha de Davi, que a coragem de Davi não estava relacionado à sua força, não estava relacionado ao seu braço,
Davi, ele queria lutar contra Golias porque ele confiava, ele sabia quem era o Deus que ele cria. Ele não estava preocupado se Golias era maior, se Golias era mais forte, se Golias poderia esmagá-lo. Ele sabia do risco que ele estava correndo, mas mais do que isso, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Davi então derrota Golias e aquela atitude de Davi, aquela escolha de Davi, fez com que ele se tornasse um homem muito famoso dentro do povo de Israel. Aquela vitória de Davi trouxe a ele o início de uma carreira até chegar no seu reinado. Só que o que eu quero que você reflita comigo é que aquela atitude de Davi não só trouxe a fama, como também trouxe para a vida dele algumas consequências que ele nem imaginava. Quando Davi estava voltando da guerra junto com o povo de Israel, depois que ele tinha derrotado Golias, olha o que acontece. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiros e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Amigo, isso daqui foi mais do que o suficiente para ferir o ego de Saul. Observe que na canção elas gritavam e cantavam que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. O que era que elas queriam dizer com aquilo? Automaticamente Saul sentiu, olhou e falou: como assim? Eu matei 1000, Davi matou 10.000? Eu não estou entendendo. Aquilo mexeu com o ego de Saul. Aquilo trouxe na cabeça dele uma inveja profunda sobre a vida de Davi. O menino, que até então era um desconhecido, um pastorzinho de ovelhas, fez uma escolha na vida dele, que foi enfrentar o gigante Golias, que ninguém queria enfrentar. E por conta disso, ele se torna famoso entre todos de Israel e começa a ganhar agora, como brinde, a inveja do rei sobre a vida dele. Dá para entender isso? O que eu quero trazer para a sua vida hoje. Existem escolhas que você faz na sua vida que elas podem te trazer resultados ou consequências voluntárias ou involuntárias. Às vezes nem foi aquilo que você escolheu. E eu queria trazer isso um pouco para a sua vida, por exemplo, do matrimônio, no seu casamento. Talvez quando você escolheu o seu esposo ou a sua esposa, você não escolheu junto com ele, por exemplo, o vício que ele tem pelo videogame, o vício que ele tem pelo celular. Mas isso já veio no pacote, veio embutido, veio no combo. Talvez quando você escolheu a sua esposa para casar, você não imaginava que a sua esposa não gostasse, por exemplo, que você ia para o futebol. Mas isso veio no combo com ela, ela detesta quando você vai para o futebol. Quando Davi escolheu enfrentar Golias, ele resolveu ir para salvar o povo de Israel. O que ele queria, na verdade, naquela época, era simplesmente trazer a vitória para o povo de Israel. Mas junto com isso, ele trouxe a fúria de Saul. Amigo, eu quero fazer um paralelo aqui da história de Davi com a sua vida. Se você é uma pessoa casada e talvez você hoje passe por algumas dificuldades com o seu marido e com a sua esposa. Talvez quando você escolheu o seu marido, ele não era um alcoólatra e hoje ele se tornou um alcoólatra e por isso você sofre muitas coisas com ele. Talvez quando você escolheu a sua esposa, você não imaginava que um dia ela teria raiva da sua família, talvez dos seus pais, e a sua vida se tornaria um caos por causa disso. O que eu quero dizer para você é, quando Davi decidiu lutar contra Golias, ele não decidiu lutar contra Golias para tomar o reino de Saul, para se tornar o rei de Israel. Não. Embora ele soubesse que tinha sido ungido para um dia ser o rei de Israel, ele amava e respeitava Saul. A única coisa que ele queria era vencer Golias, livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus e trazer a vitória para a sua nação. Mas no coração de Saul não era isso que ele tinha entendido e por isso a inveja dominava o coração dele e trazia consequências. Eu quero encerrar esse nosso primeiro episódio dizendo para você que em 2023, assim como em toda a sua vida, toda escolha que você fizer, ela vai te trazer sim resultados ou consequências. Esses resultados e essas consequências podem ser a curto, médio, longo prazo ou até para a vida inteira. Você vai entender nos próximos episódios na vida de Davi que o simples fato dele ter derrotado Golias
trouxe resultados e também muitas consequências para a vida dele. Você vai poder acompanhar. Nós iremos fazer um paralelo entre a nossa vida, a nossa história e a história de Davi. E você vai ver que Davi era um homem comum, assim como eu e você. Se você está gostando dessa nova série Resultados ou Consequências, se gostou desse primeiro episódio, não perde os próximos que serão incríveis e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse ano de 2023. Mas não esquece, antes de sair, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Ajuda a gente a evangelizar, a chegar cada vez mais longe. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e já se inscreve no canal. Claro, aciona o sininho que é para poder você receber as próximas notificações. Que Deus abençoe o seu dia.